Mais um vídeo aqui no canal da Coder e hoje eu quero falar de uma técnica absurdamente simples e que nem sempre é tão simples de colocar isso na prática. Eu tenho certeza que essa técnica vai te ajudar bastante a ter arquiteturas mais saudáveis. E isso acaba sendo usado em muitas questões, né, muitos modelos arquiteturais, que é um conceito chamado inversão de dependência. Ou seja, dependency inversion, né? Inversão de dependência. Ou seja, em vez de a classe A precisar da classe B e chamar essa classe B, a classe A exige que essa classe B seja passada para ela como parâmetro. E isso ajuda muito a você ter uma arquitetura mais saudável. Se esse vídeo ele for relevante para você, compartilhe com seus amigos, distribui no canal do Telegram da faculdade, manda para a galera, porque eu acho que sem dúvida vai ajudar muito a você ter uma arquitetura mais legal. E isso também vai te ajudar a entender alguns modelos arquiteturais, como é o caso do Clean Architecture, como é o caso, por exemplo, desses modelos que você tem o negócio da aplicação sendo protegido do mundo exterior e você pode usar exatamente a inversão de dependência para te ajudar. Eu vou fazer um exemplo aqui nesse vídeo. Eu vou usar o TypeScript, então deixa eu só abrir aqui um VS Code, eu acho que eu não tenho nenhum aberto. Deixa eu abrir aqui. Eu vou pedir para ele criar uma pasta. Então, eu vou abrir aqui uma pasta dentro de desktop. Eu vou chamar aqui de teste. Vou configurar rapidamente o TypeScript. E, basicamente, eu vou entrar aqui, ó. CD é super fácil, né, de configurar. CD teste. Eu vou rodar aqui o npm init -y, criou aqui o nosso package.json, vou rodar aqui o npm i para ele instalar o próprio TypeScript e vou pedir para ele instalar o ts node-dev. E eu vou aproveitar enquanto ele está instalando, vou abrir aqui uma aba do Chrome, não tem nenhuma aba aberta aqui, vou pedir para ele abrir aqui o Chrome, vou abrir aqui uma aba, e vou procurar aqui o ts node-dev. Se a gente entrar aqui nele, deixa eu entrar lá, pode ser aqui também, ou no repositório. Vou pegar essa linha de código aqui, ó, ts node-dev, respond, transpile only e tal, server.ts, e vou criar aqui dentro do meu package.json. Primeiro eu vou criar um arquivo TypeScript, que eu vou chamar de index.ts. Vou, aqui no meu package.json, criar um script start para ele chamar esse cara aqui. E eu vou, em vez de ser server.ts, eu vou chamar aqui index.ts. E vou colocar só uma vírgula para não ter problema. Vou agora chamar o npm start. Pronto, a partir de agora ele está lendo aqui o arquivo index.ts. Se eu colocar aqui um console.log, colocar aqui, por exemplo, ts, ele vai ler esse arquivo, vai ficar dando essa notificaçãozinha chata aqui. Tem uma forma de você evitar que isso fique mostrando, mas eu olhei aqui na documentação rápido e não vi agora e estou com preguiça de procurar, mas é fácil de encontrar, legal? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho um arquivo index, vou criar um arquivo que eu vou chamar aqui de framework.ts. Vou criar aqui um arquivo chamado negócio.ts. Então a ideia eu tenho aqui o index, vai chamar o negócio e o negócio vai chamar o framework. Ou seja, dentro de framework eu vou exportar por padrão, default, um objeto que vai ter um método que eu vou chamar aqui de obter por ID. Eu vou passar aqui um determinado ID, um number e vou retornar aqui um objeto, vai tornar um objeto que vai ter um ID, que vai ser exatamente o ID que eu passei, e ele vai ter um atributo nome, que por enquanto eu vou colocar aqui um valor para ser fake. Pronto. Então, esse vai ser o meu framework bem simples, como se eu estivesse acessando o banco de dados e retornando alguma coisa. Lá no meu negócio, eu vou precisar do framework, então eu vou exportar de forma default, aqui como se fosse as minhas funcionalidades de negócio, e eu vou querer obter cliente por ID. Então, eu vou receber aqui também um ID, que vai ser um number, e eu vou chamar o meu framework. Então, framework
ponto obter por ID, vou passar o mesmo ID e vou retornar aqui esse objeto. Vou definir que esse objeto aqui que está sendo retornado por essa função, ele vai ter aqui uma interface, que eu vou chamar de cliente, né? Cliente vai ter aqui um ID opcional do tipo number e vai ter também aqui um nome que vai ser do tipo string. Legal. Então, eu vou dizer que esse método obter cliente por ID vai retornar um cliente. Legal? E aqui no meu index.js eu vou acessar o negócio .obter cliente por ID, vou passar aqui o ID 3, eu vou querer exibir console.log, aquilo que foi obtido a partir dessa chamada. Então, aqui basicamente o que eu tenho é o index chamando o negócio, vou colocar o negócio até depois aqui, que chama o framework. Legal. Muitas aplicações funcionam dessa forma, ou seja, dentro do negócio, você tem chamadas diretas para o framework. Aqui parece ser uma chamada inofensiva, mas muitas vezes você tem que lidar com questões relacionadas ao framework, ele não vai retornar exatamente aquilo que você quer, vai retornar um dado que vai estar dentro de uma estrutura, que aí você, dentro de data, você pega a informação que você quer e você começa a amarrar muito o seu negócio com a chamada de um determinado framework. Como é que eu posso agora usar um conceito que é a inversão de dependência? Em vez do negócio que depende do framework, ele diretamente fazer aqui o import do framework e chamar o framework explicitamente para obter alguma coisa, imagine o seguinte, o negócio da sua aplicação tem que ser extremamente exigente com quem está fora do negócio. O negócio é a coisa mais importante. Imagine que você é exigente e quer tudo na sua mão. Em vez de você ir obter as coisas por conta própria, você exige que todo mundo entregue para você de mão beijada aquilo que você precisa para fazer o trabalho. É exatamente essa postura que o negócio da sua aplicação precisa ter, porque ele é a parte mais importante da aplicação. Então você tem que dizer exatamente o que você quer, que tipo de parâmetro você vai passar e que tipo de resposta você quer receber. Então eu poderia muito bem aqui, criar uma interface, que eu vou chamar aqui de cliente repository, por exemplo. Muita gente usa esse padrão repositório para dar aquela alusão de que você colocou isso em algum repositório de dados, não necessariamente um banco de dados. Pode ser um banco de dados SQL, um banco de dados NoSQL, pode ser um serviço na nuvem, tanto faz. Um repositório de dados pode ser um sistema de arquivos. O fato é que você vai dizer exatamente o que é que você espera a partir de um repositório. E essa é uma definição de negócio, é uma definição que o seu negócio precisa salvar esses dados em algum local persistente. Não importa se você vai atender isso com um framework ORM, não importa se você vai atender isso com um Query Builder, não importa se você vai atender isso num sistema de arquivos, o fato é que você vai exigir aquilo que você espera de um serviço que vai persistir os dados. Então vamos supor que você vai exigir, só para ficar aqui fácil, eu vou usar a mesma assinatura, você vai exigir que um repositório de dados tenha uma função que vai obter o cliente por ID, você vai passar o ID e você quer receber o cliente como resposta. Como ele vai fazer isso, não interessa. Eu sou o negócio que tem a maior importância dentro da aplicação, ou seja, a coisa mais importante é exatamente o código que implementa as regras da sua aplicação, que define as entidades da sua aplicação, quais são as regras que vão validar os dados, quais são as regras que vão fazer o seu negócio funcionar, e você não quer depender explicitamente de nenhum tipo de framework. Então, se você precisa mandar alguma mensagem, você pode criar uma outra interface para dizer como você espera passar os dados para esse sistema de mensagem e o que é que você espera receber como resposta. Aqui é a mesma coisa, eu espero passar um número e espero receber como resposta um objeto do tipo cliente. Legal, Léo, agora como é que eu vou exigir que alguém me passe, por exemplo, um repositório do tipo cliente? Em vez de você retornar um objeto diretamente, você pode encapsular isso dentro de uma função. Inclusive, eu vou até dar o nome dessa função. Eu vou chamar aqui, function. O nome dessa função é criar negócio e essa função vai exigir que seja passado um que eu vou chamar aqui de repo, de repositório. Só que vai ser um repositório do tipo cliente.
Aí, uma vez você criando essa função, você pode retornar isso aqui, ó. Eu vou retornar agora o objeto que tem todos os métodos, digamos assim, de negócio para essa funcionalidade especificamente. Só que agora, como você exigiu que seja passado, e você não está mais buscando essa dependência, você inverteu a dependência pedindo para quem chamar o seu código passar para você essa dependência, em vez de você ir atrás e depender diretamente do framework. Então agora eu estou pedindo, então eu posso, em vez de chamar framework.obter por ID, eu vou chamar aqui, ó, repositório, né, REPL, deixa eu copiar aqui ele. Então, repositório.obter cliente por ID. E eu vou passar o ID e vou conseguir fazer toda a lógica da minha aplicação. Então, agora eu estou usando aquilo que foi passado como dependência para os meus métodos de negócio. Então, eu posso simplesmente, ó, retornar aqui esse método que vai criar o negócio. Quem for chamar lá no meu TS vai precisar chamar o método criar, né? Eu posso chamar de negócio ou eu posso chamar aqui de criar negócio. Posso chamar ele aqui, ó. E eu vou precisar agora passar como parâmetro aqui o meu repositório. O que é que eu vou fazer aqui? Dentro do index, aí sim eu vou precisar do meu framework, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um repositório. Então, eu preciso exportar isso aqui, né? Ó, vou exportar isso e vou exportar aqui o cliente, exportar o cliente e vou acessar aqui dentro de index, apontando para a minha interface cliente repository e também vou ter aqui um cliente. Legal, então eu vou criar aqui, ó, o que seria um REPL, que é do tipo cliente repository, e vou inicializar ele aqui. Ele vai ter a função obter cliente por ID, que vai receber aqui um número e vai querer retornar um objeto. Então, nesse caso, eu vou chamar aqui, ou seja, aqui eu estou fora do módulo de negócio, estou no nível que eu posso realmente acessar os frameworks e depender, ou seja, aquele núcleo da sua aplicação que é de negócio não vai ter mais referência para o framework. Eu vou acessar framework.obter por ID e vou passar aqui o ID que eu recebi como parâmetro, por exemplo, esse ID, e no final das contas, a gente vai retornar aqui algo que é compatível com o cliente. Então, agora, uma vez que eu criei o meu negócio aqui, ó, e passei o repositório, agora sim eu posso chamar o método, ó, obter cliente 3, vou salvar isso em uma constante C1, que é do tipo cliente, sem problema nenhum, e no final das contas eu vou mostrar o C1 no console. Salvando, agora a gente vai ter de novo, ó, o elemento 3 sendo retornado. Se eu passar, por exemplo, o elemento 300, 3000, o que eu quiser, exatamente porque eu fiz uma inversão nas dependências. Em vez de um negócio ir atrás do framework, ó, o negócio agora já não depende do framework e dentro desse arquivo de negócio eu só tenho coisas que realmente pertencem ao negócio. Eu disse qual era a minha exigência em relação à interface. Ah, eu não quero receber o cliente, eu quero receber uma outra coisa que vai ser mais fácil para o negócio trabalhar. Não tem problema, você vai lá e exige aquilo que você quer receber. E com isso, né, você pode definir todas as dependências que você precisa para as funcionalidades de negócio conseguir executar, sem que você estabeleça uma dependência direta com um determinado framework que você eventualmente vai precisar usar na sua aplicação. É impossível você criar uma aplicação que precisa acessar um banco de dados e você não depende do banco de dados. Você vai precisar depender dele sim, vai precisar depender de drivers, vai precisar depender de frameworks e tal. Mas se você inverter a dependência, você consegue dizer exatamente o que você quer, por isso que eu usei aqui no caso TypeScript, né, para definir uma interface e ficar mais fácil de perceber aquilo que a camada de negócio está exigindo do mundo exterior e você diz, ó, sabe de uma coisa, eu não vou me preocupar em ir atrás de um mecanismo de persistência. Eu preciso disso, eu preciso desses métodos para funcionar e você vai me prover uma interface que implementa todos esses métodos. Aí sim, dentro do meu código, eu consigo chamar esses métodos para eventualmente fazer alguma coisa. O legal em relação a isso é que você também consegue ter uma facilidade maior para testar. Por quê? Porque da mesma forma que eu passo um repositório que não faz absolutamente nada em relação ao banco de dados, que é fake, eu posso criar um outro repositório que implementa essa mesma interface aqui, ó,
obter cliente por ID e de fato ele vá no banco de dados. Ou seja, dessa forma eu consigo tanto criar versões diferentes no repositório, uma delas, por exemplo, retornando dados fake, e eu consigo testar sem necessariamente precisar ir no banco de dados, sem precisar me preocupar muito com o que está no mundo exterior, porque eu consigo passar a dependência e aí eu controlo exatamente o que cada função dessa vai fazer. Do ponto de vista de negócio, você não está preocupado de onde vem o dado e por isso fica bem mais interessante você inverter essa dependência e tornar o seu negócio o mais puro possível. Ou seja, tudo que o negócio precisa foi definido aqui dentro, inclusive as exigências que precisam ser passados para que o seu código de negócio funcione corretamente. Muito legal essa estratégia, né? Se você depender de outras dependências, se você depender de outras dependências, né? Por exemplo, enviar um e-mail, você pode criar aqui uma outra interface, uma interface, deixa eu colocar aqui, interface, mensageria, alguma coisa, ou mensagens, envio de mensagens ou comunicação, sei lá, você define a interface de comunicação, define os métodos que você realmente precisa para comunicar, por exemplo, mandar um e-mail, uma notificação, um SMS, qualquer coisa, você diz exatamente o que você quer, qual é a assinatura que você quer, o nome que você quer e quem tem que atender isso é o resto, né? O negócio ele tem que ser extremamente exigente, tem que cruzar os braços e dizer, ó, eu só faço meu trabalho se você fornecer tudo aquilo que eu preciso. É exatamente com essa postura que você vai ter um negócio menos dependente de framework, um negócio mais saudável e isso pode ajudar absurdamente a sua aplicação. Se esse vídeo foi relevante, compartilhe com os seus amigos. Eu tenho certeza que você pode se transformar um programador melhor se você prestar atenção nesses pequenos detalhes e a sua arquitetura, a arquitetura da sua aplicação, não a sua arquitetura, né? A arquitetura da sua aplicação, sem dúvida, vai agradecer bastante. Então é isso. Mais uma dica aqui, espero que tenha sido relevante, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta aqui embaixo, é importante e até o próximo vídeo.